A paz do Senhor, hoje vamos a retomar o estudo bíblico desde, desde o versículo que tínhamos ficado na semana passada. Para quem acompanha os vídeos, estamos no Evangelho segundo João, no capítulo número 6, e vamos retomar desde o versículo 53. Então, a dinâmica é como já conhecemos. Cada quem vai ficar com um versículo, vamos a ler uma vez rapidamente cada, e na segunda volta vamos fazer perguntas e comentários. Uhum. O versículo 53 vai ler a irmã Raquel, o 54 a irmã Paula, 55 eh, a irmã Rebeca, o 56 a Elda e eu vou ler o 57. Cuando acabarmos, vamos ver si tomamos otro grupo de versículos y, y continuarmos. Então, vamos começar. Versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Vâng, Uhum, assim, bom, uhum, sim. a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Bem, vamos para as perguntas e os comentários. O 53. Para comentar sobre ele, o que eu Sim. entendi, o que verdade, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. Eu entendo aqui que ele está falando, né, que da carne do filho e do sangue, que ali quando ele estava explicando essa passagem aqui, ele estava falando e tinha muitos os fariseus e saduceus, todo aquele povo estava em redor dele ali, e ele estava falando, e eles estavam dizendo que que ele podia falar como que ele podia falar que a carne, e como que ele estava falando de comer a carne, como é que as pessoas iam comer a carne dele, ia tomar o sangue dele, então tudo eles se questionavam e dizia que ele falava heresias, que ele não falava por Deus, mas o que ele estava falando era que o corpo dele, né, significaria o pão e o sangue dele significaria o sangue e o vinho, e ele queria colocar isso como fosse uma aliança, que seria aliança, né? Porque ele era o cordeiro que ia ser sacrificado, o sangue dele seria pelos nossos pecados, e era disso que ele estava falando. Ele estava falando que se quem não tivesse, porque quem não fizesse aliança, quem não aceita Jesus, quem não, que ele fala da palavra assim, quem não come quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte no meu reino. E ele estava falando assim que o reino dele estava vindo, e eles não entendiam nada, porque na verdade eles esperavam que viesse, que o Salvador deles, que o rei deles, dos judeus, viesse e fosse um político, que viesse fazer um reinado na terra, que governasse como um homem na terra. E ele sempre explicou que o reino dele não era daqui, que o reino dele era do céu, que não ia ser assim que ele ia governar. E ele
falava das coisas do céu e o povo não entendia das coisas que ele falava. Então eles não conseguiam entender por que comer da carne dele, beber do sangue dele. E a gente faz isso e até hoje tá lá, também Paulo fala que hoje até hoje nós fizemos isso se lembrando da morte de Jesus e que cada vez que a gente faz isso a gente está dizendo que ele morreu, mas ele ressuscitou para dar o perdão para o nosso pecado, para nossa salvação. E eu entendo isso que ele está falando aqui, verdade, verdade, que aquele que não aceitar que ele é Jesus Cristo, que ele morreu numa cruz, que verteu o sangue dele, e que dessa aliança que ele fez, porque ele diz que essa é uma aliança que ele está fazendo, né? Quando ele vem e se dá pela humanidade, ele faz uma aliança com o homem, uma aliança de sangue, o sangue dele, porque sempre, toda aliança que Deus fez, até Jesus, sempre foi aliança, sempre envolvia comida, né? Sempre tinha sangue e comida, porque era sacrifício de sangue e a comida. E eu entendo assim que ele estava falando era isso, que quem não beber do sangue dele e não comer do pão, quem não cear, quem não tiver em comunhão com ele, quem não tiver em comunhão com a igreja, não tem parte no reino dele. Eu creio que é isso que ele está falando. Muito bem. Sim, exatamente. Também ela estava a fazer referência, bom, vamos ver isso mais à frente com o maná. Inclusive, nos versículos passados ele já tinha mencionado o maná e, por exemplo, no 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E exatamente como disse aqui a irmã Raquel, ele está a comentar de um novo pacto, não é? Onde, eh, pronto, quem participasse desta nova aliança ia receber a vida eterna, exatamente. E agora era incompreensível, porque ainda faltava tempo para que o Senhor Jesus fosse crucificado e para que ele instaurasse a ceia do Senhor. Mas vamos continuar, porque exatamente da maneira que ele está a explicar agora, parece impossível, não é? E uma coisa, eh, para os que estavam a ouvir, pareceria uma coisa terrível, não é? Continuemos e vamos ver como desenvolve aqui o Senhor Jesus esta conversa que ele tem, este ensino, não é? Vamos ver, 54. Aqui neste versículo, não é? Continuação daquilo que está para trás, daquilo que disse a irmã Raquel, continua a ser um discurso duro, não? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Eu imagino que isto chocou muito, né? Quem estava a ouvi-lo, porque nós sabemos, né, que a única coisa que nos salva é o sangue de Jesus, porque Ele deu o sangue, né? Ele deu a vida por nós e só realmente nós poderemos ter a vida eterna, não é? Devido ao seu sangue, não é? Claro que as pessoas naquela altura não compreenderam este discurso, um bocado duro de se ouvir, mas no fundo, é aquilo que a irmã Raquel disse, não é? Continua a falar quem come a minha carne e bebe o meu sangue, e aqui ele conclui, né, que só é dessa maneira que que as pessoas terão a vida eterna. E a vida eterna e serão, no último dia, serão ressuscitados, não é? Para depois terem a vida eterna. É isso que eu entendo aqui neste versículo. Exatamente. Vamos ver rapidamente como diz no Evangelho segundo Mateus, no versículo 26, capítulo 26 também, 26, 26. Vamos ver rápido, porque sim, o João compreendeu isto neste momento. Também é interessante que é o que compreenderam os outros, né? Que estavam eh, próximos. Lá está o jantar em Betânia. Bom, vamos mais em frente. Aí, a última Páscoa e a Santa Ceia, né? Aqui já vai mais à frente, tipo aplicação, porque aqui ainda o Senhor Jesus
aliás, esta ceia que está a dizer aqui, lembremos que o Senhor Jesus já tinha entrado em Jerusalém, já tinham acontecido várias coisas que nós celebramos e lembramos na semana da Paixão, não é? Na semana eh, da Semana Santa, como alguns chamam também. E, e aqui, esta parte é em Jerusalém, não é? E em proximidades. E o que nós estamos a ler não é em Jerusalém, lá ao final lemos que estavam em Cafarnaum, mas vamos ver como aqui o Senhor Jesus aplica o que antigamente tinha dito, não é? Enquanto comiam, lá está, não é? E aqui está Marcos, Lucas, como é a instituição da ceia. Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, exatamente. O que Bom, o que todos primeiro vivenciaram aqui em Cafarnaum, tempo antes, que ainda era incompreensível, já muito depois é aplicado e já faz sentido, não é? Porque aqui, se vemos, o Senhor Jesus nem sequer dá explicações, porque normalmente quando o Senhor Jesus falava algo muito complexo, porque falava em parábolas até, eh, os discípulos perguntavam à parte com vergonha, falavam, não compreendimos, não é? E, e, o, e o Senhor Jesus às vezes se desesperava e falava para eles, não é? Que faltos de entendimento, não é? Quanto mais vos tolerar, né? Suportar, né? Bom, já depois com amor explicava, né? Olha, que isto quer dizer isto, que isto é isto, e assim. Mas neste caso não, ele não faz esta. Pelo menos João não escreve, não é? Não diz que o Senhor Jesus tivesse explicado na hora. E é curioso, né? Como, ou seja, este evangelho foi escrito muito tempo depois da morte do Senhor Jesus. E como João devia ter relembrado das coisas, não é? Como primeiro aconteceu isto em Cafarnaum e só tempo depois é que ia se perceber o que o Senhor Jesus disse. E para mim é até interessante, não? Porque uma pessoa hum, que só pensa pela lógica e naquilo que vê e toca, não é? Capaz que deixaria de seguir ao Senhor Jesus, não é? Porque se o Senhor Jesus disse isso e não explicou e disse que come meu sangue, bebe meu sangue, come minha carne, que deste jeito tu vais ter a vida eterna, como diz aqui, e deixou assim, sem explicação, muitos que só seguem a lógica e só pensam no que vem e no que parece coerente, iam deixar o Senhor Jesus, não é? Porque que é algo incompreensível, não é? E mais também para nós que não somos judeus, mas se alguém chega e nos fala de canibalismo, de ser canibais, não íamos aceitar, não é? Eh, para mim me surpreende muito. Deve ter sido o próprio Espírito Santo que ayudaba a eles a se manter, en confiar no Señor Jesús a pesar de que no comprendían nada, ¿no? Bueno, continuamos. 55. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Já irmão Iván, irmã Paula, irmã Raquel, explicaron lo que Dios les dio, lo que entendieron de esta porción de la palabra de Dios.
y viene desde todo el versículo 6, pero aquí encontré perdón, capítulo 6 de Juan, o sea, capítulo 6 de Joao, capítulo 6, 36, que dice, declaróles, pois, Jesús, eu sou a pau da vida, e que vem a mim jamais terá fome, porque me crê, perdão, e o que cree en mí jamais tendrá sede. Y aquí está diciendo en el versículo 55, este es el verdadero pan y esta es la verdadera bebida. Ya comentaron aquí los hermanos que está hablando de la institución de la cena del Señor y les está enseñando, está instituyendo y lo está practicando. O sea, es un ejemplo perfecto. Y les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, que el Nuevo Testamento, o sea, ya no están bajo la ley, porque bajo la ley, dice, nadie podía cumplirla, ahora están bajo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, porque de tal manera amor es el perfecto amor de Dios. Y esto dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Él está diciendo que es el verdadero. Ya en Juan 14, Él les dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También en Juan 14, en Juan 16, está diciendo, aquí el Espíritu de verdad, el cual vendrá en mi nombre, el Padre lo enviará, dice, Él los guiará a toda la verdad. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, enviaré otro consolador, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Apocalipsis también dice, su muslo y en su frente y en su vestidura tiene títulos nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. También dice en Apocalipsis 4, digno es el Cordero, dice, inmolado, que con su sangre nos redimiste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces dice, al que está sentado en el trono, o sea, al Padre Celestial, al Padre de las luces, y al Cordero, nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, el Mesías prometido, dice, a Él sea la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, porque por esta obra perfecta de salvación que Él ofreció a la humanidad completa, desde hace 2000 años, todos los siglos, todos los siglos. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Esta es la oportunidad que nosotros tuvimos como seres humanos, no importa qué nación, está diciendo en Apocalipsis 4 y 5, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice, nos redimiste con tu sangre, ¿cuál? Derramada en la cruz del Calvario, esto que vamos a conmemorar mundialmente, no sabemos las fechas exactas. Los judíos van a celebrar su Pascua, y Él instituye, cuando celebra la Pascua en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, en ese momento que ellos, maestro, ¿dónde vamos a comer la Pascua contigo? Porque Él era obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y vino a cumplir la ley y los profetas. En ese momento instituye con ese pan sin levadura y ese cáliz, la copa de jugo de uva, de zumo de uva, de la vid, Él instituye y Él comienza a enseñar, pero ciertamente los judíos, los que fueran saduceos, fariseos, helénicos, los intérpretes de la ley, ellos estaban cegados, o sea, estaban presos en los pecados, tenían cadenas de pecados, estaban ciegos, estaban sordos, no comprendían. Más adelante en Juan, en Joao, dice ahí, dicen, muchos de sus discípulos, dice, tendo oído estas palabras, dijeron, duro es este discurso, ¿quién o puede oír? En español dice, oh Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede comprender? ¿Quién la puede soportar? Ellos creían que se tenían que comer la carne y la sangre verdadera, o sea, la del cuerpo, pero Él está hablando en
lenguaje figurado, en figura literaria, que el símbolo, el jugo de uva de la vid es símbolo de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y el pan sin levadura, o sea, el producto del trigo, el pan amasado, era símbolo de su cuerpo traspasado. Él estaba anunciando otra vez su muerte y estaba anunciando el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en su sangre, que estamos en la gracia, que esta es la bendición que tenemos como hijos de Dios, como cristianos evangélicos bíblicos. Y nosotros lo practicamos, hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él fue también bautizado, él cumplió toda la ley y los profetas, él fue y es perfecto y obediente hasta la muerte y muerte de Cristo, pero resucitó victorioso. Por eso nosotros estamos en este momento escudriñando, conectándonos en comunión con Él, con su palabra santa en oración, para que nos abra el entendimiento. Cuando resucita victorioso, les abre el entendimiento a los caminantes de Maús y les dijo, y les declaró todas las escrituras, desde, dice, los profetas, los salmos y la ley, la Torah. Dice, y les habló a los caminantes de Maús, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino estas palabras? Y dice, y les abrió el entendimiento el Maestro, el Salvador, el Mesías, les abrió el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Bueno, hasta ahí, nada más. Bom, aqui a irmã Rebeca fez bom, para quem não compreendeu tudo, porque ela às vezes fala em espanhol ou mistura português, e ela se enfocou muito, ficou muito focada no ponto em que, como foi dito antes, não é? Que este tipo de palavras do Senhor Jesus às vezes eram incompreensíveis, ou às vezes o Senhor Jesus também repreendia de forma muito forte. Agora, se na igreja o pastor ou qualquer líder da igreja ou irmão na fé, mesmo que não seja pastor, não, nos chama a atenção, claro, utilizado por Deus naturalmente. Às vezes pensamos, ai, que duro foi, não é? E alguns se ofendem e já não congregam. Mas o Senhor Jesus, ele que é o verdadeiro, não é? Ele às vezes falava de uma maneira ainda mais dura, ainda mais forte e mais radical, não é? E aqui a irmã Rebeca falou muito bem que ela comparou como outros evangelistas comentam sobre este ponto e que é verdade que neste momento os discípulos até reclamaram, não é? Assim de, quem pode compreender isto, não é? E ou seja, e, e o Senhor Jesus comentou por isso que o Espírito Santo ia lhes abrir o entendimento. E é o que oramos ao princípio deste estudo, não é? Porque nós, graças a Deus, já temos a Bíblia completa. Já conseguimos rever e digerir melhor esta informação, não é? Não como os discípulos, que eles não tinham a Bíblia completa, nem todos os evangelhos, nem as cartas de Paulo, nem nada disso. E era mais difícil para eles, não é? Nós já temos tudo isto e mesmo assim às vezes não compreendemos, por isso precisamos o apoio do Espírito Santo. E lá está, a irmã Rebeca comentou, não é? Que o Espírito Santo, como abriu o entendimento, não é? E temos evidência, não é? Que quando o Senhor Jesus falava, eles sentiam arder o coração, não é? Talvez não compreendiam quase nada, compreendiam muito pouco, mas o coração deles ardia, como os caminantes de Maús. Que lá está, lá diz que o Senhor Jesus caminhou com eles e durante horas explicou todas as profecias para eles, e eles sentiam que o coração deles ardia, mas não compreendiam quase nada. E só no final, já quando tinha falado tudo isso o Senhor Jesus, o entendimento deles foi aberto e compreenderam tudo, né? Mas imaginem tantas horas que eles não compreendiam, mas sentiam como o coração deles ardia. Muito bem, continuamos. 57.
Ah, não, seis, já ia pular um. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Pronto, ya falaron algunas cosas, y só acrescentar que quem aceita o sacrifício que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, que Ele deu a sua própria sangue como símbolo de um novo pacto para nos salvar, que já não precisávamos eh, fazer o que antigamente se fazia, cumprir toda a lei, e que o pão o maná que eles comeram e, e o que aconteceu no Antigo Testamento era só para viver eh, aqui na Terra e aqueles milagros que Deus fez com Moisés e com os outros profetas. Pronto, era um sinal de Deus, mas aqui era mesmo para a nossa salvação e para termos vida eterna. Eh, Quem aceita isso, quem reconhece o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós e quem tem parte na comunhão, num mandato que ele deixou de comer o pão e beber o vinho como esse símbolo para nos lembrar até ele voltar, é quem permanece em Deus e Deus nele. E pronto, sabemos agora que não é só acreditar que Jesus existe e que nos salvou. Tem mais coisas no processo, no decorrer, que obedecer nele, estudar a sua palavra, e cumprir o que nele está escrito, mas é isso. Pois, aqui eu ia acrescentar com o versículo 57 que diz: Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E vou fechar com estes dois. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Como falamos, isto foi tempo antes em Cafarnaum. E falamos já várias semanas e relembraremos que Cafarnaum, que, que Tiberíades, não é? Lá no norte, não é? Perto de Nazaré, não é? Que era uma região onde conheciam o Senhor Jesus de perto. E o Senhor Jesus várias vezes disse que eles eram muito duros para acreditar na palavra dele, não é? E só para relembrar umas coisas que foram ditas agora nos comentários, que hum, isto é a aplicação da Páscoa, ou seja, a Páscoa apontava para aquilo que ia ser o sacrifício do Senhor Jesus, e o que acontece durante a instituição da ceia do Senhor foi mesmo a aplicação de tudo isso, só que o Cordeiro foi o Senhor Jesus. E um detalhe interessante de tudo isto é que no Antigo Testamento diz que ninguém devia comer a Páscoa, o Cordeiro e o pão sozinho em casa. Sempre era em família. E diz que se alguém estava sozinho, tinha de ir na casa do vizinho e comer com ele. Ninguém sozinho, nunca. E que se a família era pequena, se juntassem duas famílias, não é? Por- E isso também tem a ver conosco, né? A comunhão, porque isso sim foi mencionado nos comentários, a comunhão. Nós tomamos a ceia do Senhor em memória do Senhor Jesus, como Ele mandou até Ele voltar, e o importante também é a comunhão, não é? Estar juntos, assim como o Senhor Jesus disse, não é? Para o Pai, que orou. Pai, que eles sejam um como tu e eu somos um, não é? E sejam um em nós, não é? Assim como diz, permanecer também nele, no Senhor Jesus, não é? Muito bem, vamos para o intervalo. Tome água, casa do banho. Voltamos e terminaremos o estudo bíblico, tá bem? Pronto. Paz, um abraço, nos vemos daqui a pouco.
Já voltamos do pequeno intervalo. Só vou ler aqui um bocadinho do próximo tópico deste capítulo. Já sabemos que os capítulos de João são cumpridos. A gente pensa que, como é um evangelho com menos capítulos, o conteúdo é menor, mas todos os capítulos são cumpridos. Graças a Deus. Muito bem. Aqui o título é Jesus é abandonado por muitos discípulos e fecha com a confissão de Pedro. Lá está o que comentávamos. Vamos ver como é que eles levaram esta conversa do Senhor Jesus, este ensinamento, porque aqui diz que ele estava a ensinar na sinagoga, em Cafarnaum. Só vou ler como introdução, mas já não vamos estudar isto, então fica já para o próximo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Pronto, vamos deixar por aqui para que fiquem com esse interesse de que é o que eles vão dizer, porque sempre respondiam ao Senhor Jesus, não é? Sempre, sempre. Vamos ver. Muito bem. Agora, como gramática, vou deixar você escolher. Também porque já é um bocadinho tarde. Podemos continuar a rever um bocadinho do alfabeto, como tinha sido feito, ou podemos praticar um pouco de leitura de algum versículo que gostariam mais esta vez. Por exemplo, a irmã Paula, que pensa? Podíamos ver o alfabeto. A irmã Paula gostaria do alfabeto, irmã Rebeca? Sí, teníamos que acabarlo, ¿no? Al final teníamos que acabar el alfabeto. Ok. E a irmã Raquel? Alfabeto também. Alfabeto, muito bem. Hoje estão com vontade de estudar muito bem. Isso é boa atitude. Pode ser tarde, mas tem vontade de estudar, graças a Deus. Muito bem. Depois continuaremos com a leitura bíblica para a semana. E sim, nós tínhamos, tanto na semana retrasada como na anterior, chegamos até o 1000, salvo erro. Tínhamos visto o lambda, estudamos o 1000, e estávamos a ver o new. O new, vou pôr aqui o lápis, né? Maiúsculo é como nosso N, o som também é igual, não é? E olha, aqui estão as sílabas, não é? Como é que se combina com as vogais, não é? Na, ne, ne, ni, niu, não e no. Para quem não tem estudado muito isto, estas duas daqui, este que parece um N ou maiúsculo parece um H, este daqui, seria assim o maiúsculo, é o eta, e este é o ômega, que minúsculo parece um W ou W, como queiram chamar, e maiúsculo parece esse símbolo de eletrônica, mais ou menos assim. Eu escrevo meio feio como o mouse, como o rato, né? Mas no caderno escrevo melhor. Então, o som deste, do eta, é como se tivesse dois Es ou dois Epsilons, né? Epsilon é este daqui, né? Então seria Ne. É prolongação, não é intensidade. Ne, como se estivesse a ver duas vezes o E. Então é na, ne, ne, ni, nu. Este é o I francês. Assim, mais que estão na França pronunciam melhor do que eu, de certeza, este daqui.
Vou dar um zoom, porque estou a ver que talvez dá um pouco de trabalho ver. Agora sim, já consigo ver melhor. Na, ne, ni, ñu, no, como no sou o, no, e no, no. Até tenho um aluno em outra turma que diz que o ômega minúsculo, L para relembrar como se pronuncia, está assim, não é? O new e o ômega, L fecha. E na mente dela ele está a ver assim, né? No, é um jeito, pronto. É, se vocês conseguem aprender assim mais rápido, está bem. O importante é aprender o básico para poder ler os manuscritos quando tivermos oportunidade. Hoje não vimos muito, mas não se preocupem, para a semana vamos ver umas coisas. Então, é isso. Lembrem outro exercício mental. Quando estão a ver o new, quando é maiúsculo, não tem problema, como aqui, é o N. Mas quando é minúsculo, e em específico em manuscrito, não, em digital, porque manuscrito é assim, olha, vou mostrar para vocês. Assim, mais ou menos. É como a metade de um coração, não é? Mas em digital parece um V. E já tínhamos comentado isso nas outras aulas. No grego clássico e koiné, não existe o V. Os gregos falavam que o V era um som bárbaro. Só os bárbaros é que falavam isso. Para os gregos, o único que existe é o B de beta. Beta, de bom, né? Que já estudamos outras vezes. Então, no exercício mental, vemos um V no manuscrito. Vou mostrar aqui mais ou menos. Olhem, aqui está. Este daqui. Ou aqui também, olha a beira. Aqui. Ou, por exemplo, aqui também, aqui em cima. Se nós vemos um V no manuscrito, não é um V, é um N. Para nós seria como um N, um new, né? Então é o exercício mental. Tu vês um V, que a mente não pode ser enganada, é um N, né? Pronto, continuemos. Oxi, oxi. Este oxi, que eu escrevi aqui no rato todo feio, sim, tem muitas curvas, não é? Olha, em digital parece um 3 com uma patinha, não é? Como um C de cedilha, não é? Um 3 com continuação aqui. Mas no manuscrito é, é diferente, olha. Você vê que você começa em cima, faz uma curva aqui, as duas curvas principais e fecha por baixo. Tá não ver aqui? Uhum. Depende do tipo de fonte e como fazem, mas mais ou menos com o rato eu tentei replicar aqui. Com um lápis é muito mais fácil, né? Tipo assim, mais ou menos assim. Onde a linha do caderno estaria aqui e aqui. Esto vou apagar para não vos confundir, mas eu queria mostrar mais ou menos onde ficariam as linhas do caderno. E se começa por cima. Agora, algo importante deste XI é que o maiúsculo é confuso. Olha, o XI maiúsculo. Parece um hexágono dividido e no meio com uma linha curtinha. Olha, hexágono porque tem 6 lados, né? Pronto. Isso é o XI. Este pequenino se transforma nisso quando é maiúsculo. E coloquei a beira, estas 3 linhas, porque em alguns documentos digitais, por exemplo, versões da Bíblia em digital, que não é foto, sim, tudo feito em digital, nem sequer fazem um hexágono. Escrevem estas 3 linhas aqui assim, 2 grandes e uma pequenina no meio. Então, se um dia vocês veem esse símbolo pronto, em algum estudo bíblico ou no nosso, não é? Vem um símbolo assim bem estranho, mais estranho do que este, é o Xi, não é? Não se confundam, é o Xi. E qual é o som do Xi? É como o X em inglês, não é? Xi, né?
¿Y cómo se pronuncia? Aquí la pronuncia. Xa, se, se, si, su, so, ixo. Uhum. Xa, pronto. É isso. Vamos continuar. Se querem que eu repeta alguma coisa, ou que eu pare, ou assim, podemos parar, não se preocupem. Pi. Pi maiúsculo é este daqui. É como uma caixa que não fechou, um quadrado que não fechou. E minúsculo é como isto das matemáticas. Daí vem, não é? Do grego. E o som é como o P. Que é pá, P, P, pi, piu, piu, pó e pó. Uhum. E vamos ver, se querem que eu pare um bocadinho para que tomem nota, eu posso parar. Vou mostrar no pergaminho. Para, olha, aqui está. O pi maiúsculo, logo no versículo 37, olhem, aqui está. Maiúsculo, e olha, aqui está minúsculo. Uhum. Ah, e o que eu tinha comentado há 2 semanas e também comentei na semana anterior. O, o jo, a letra jo, é malandra. Bom, aqui neste tipo de fonte, graças a Deus, nota-se que não é um P, mas em algumas fontes, estou a mostrar aqui a palavra pater, aqui em azul, pareceria um P minúsculo. E tu te confias e pensas que é um P, mas não. O som do P é o pi, ou é a caixinha aqui, olha. Então, quando tu vês algo que parece um P, é o ro, que para nós seria como o som do R, não é? Ro ou ro, não é? Então, se tu ves eso es más o menos un R, porque pater, esta palabra en azul es pater, la está, o R, ¿no? Y, o en algún versículo, ahora no estoy a ver, mas ya cuando llaman al Señor Jesús de Rabí, ahí en mayúsculo aparece, o parece un R, no, un P mayúsculo. Entonces tú pensarías si les Paví, mas no puede ser Paví, ¿no? Tiene que ser Rabí, es un R, exactamente. Entonces, no se confíen cuando pensen que es un P, no es un P, es más o menos un R. Ahora no estoy a ver, ya tenía encontrado para vos esa última vez. ¿Dónde estaba eso de Rabí? Más otro día cuando encontremos la palabra Rabí mostraré. Mas, olha, a ele encontrou para vocês. Lá está, aqui está. Vem? O que eu disse? Até vou por aqui o zoom. Olha, aqui está. Tu vês isso e pensas, é um P. Então vou ler Pavi. Mas não. É a letra Ro. Tem que ser lido Rabi. Porque nós sabemos, não? Que Rabi é como chamávamos mestres judeus, não é? Rabi. Pronto. Então continuemos. Essas são dicas, não é? O pi é este ou este. É o som do P. Aqui está o Ro, que tanto falamos. Aqui está. Olha, en minúsculo parece un P minúsculo, este. Y mayúsculo no es diferente, parece un P mayúsculo. Mas no es. É o som do R. Então, como se pronuncia? É exatamente como o R en portugués cuando está al principio da palavra o cuando son dos R's juntos. Ese, ¿no? Que no es bien un ja, tampoco es un R, un intermedio, ¿no? Ra, re, ri, Q, ro e ro. Vocês até conseguem fazer melhor do que eu este som, porque é um som mais português, né? Em espanhol é muito complexo, nós pronunciaríamos ra, não é? Assim, muito diferente, mas um bom português pronunciaria bem, não? Tipo ra, re, ri, ro e ro. Muito bem, continuemos. Essas são dicas, olhem aqui como parece um P.
E sigma. Sigma. Sigma tem três formas. Este é malandro mesmo. E já vou explicar. Este daqui em cima é o sigma maiúsculo. Nas matemáticas, na contabilidade, na estatística, na física, se vê muito este símbolo maiúsculo do sigma. Este daqui. E minúsculo tem duas formas. Tem este e este. Este daqui é mais como um C de cedilha. Olhem aqui no digital, como aparece aqui. E este daqui é mesmo diferente. Em digital parece como um O, que tem um chapéu, né? Um O assim, como um boné. E em manuscrito dá para ver que é diferente, olhem. Mais bonito. E por que tem três formas? E como se utilizam as três formas? Já vou. Em maiúsculo não se preocupem. Em maiúsculo tudo bem, só tem uma forma, esta. E sempre vai aparecer esta daqui. Só isso. Agora em minúscula. Olhem um sigma maiúsculo. Aqui está, olhem. Este daqui é um sigma maiúsculo. E na Bíblia vamos encontrar também muitos sigmas maiúsculos, como este. Olha, aqui está. Né? Agora o minúsculo, que até tem aqui uma linha de divisão, uma divisória aqui, olha. Quando se utiliza um e quando se utiliza outro. Aqui embaixo se mostra melhor. Este é quando o sigma está antes da vogal, né? E este, que parece ser de cedilha, é quando o sigma está ao final da palavra. Por exemplo, este se lê sa, este as. Se, es, se, es, si, is, su, us, so, os, iso, os. Uhum. E é isso. Este que parece ser de cedilha é um sigma, é como o S. E este daqui, quando precede outra letra, né? Vamos ver no manuscrito rapidamente. Olha, aqui está. Ao final da palavra, que isto se lê zetuntes, né? Zetuntes. Agora, broosin, aqui embaixo. Vem antes do iota, no meio da palavra, broosin, né? E pronto. Esfraguis. Olha, esta palavra que até é difícil de ler. Esta palavra tem o sigma, as duas formas. Esta está no meio da palavra e não tem as duas, desculpa. Só tem uma, mas pronto. Esfraguissem. Tem dois sigmas, mas não tem ao final. Olha, Fotheos. Aqui está no fim. Fotheos. E assim. Também ler um bocadinho do manuscrito. O nome do Senhor Jesus é um bom exemplo. Olha, aqui está o nome do Senhor Jesus em grego. Jesus. E aqui está o S intermédio, o sigma intermédio, e us, não é? Com este que parece um C de cedilha. Muito bem, já dei muitos exemplos. Depois é coisa de prática. Avancemos. Tal é como nosso T. Maiúsculo é assim. Minúsculo é assim. Minúsculo é como um mini. É um pequeno T que tem uma patinha, olha. Tem uma pata aqui. Aqui é um tal minúsculo. E se lê ta, te, ti, tiu, to e to. Pronto, esse não tem problema. Avancemos. Fi. Fi é como F. Aliás, o fi perfeito, no grego clássico, é como o F alemão, que eu não consigo fazer bem, mas os alemães, quando fazem o F, raspam aqui. Não sei como fazem. O som deles é por aqui e por aqui. Os latinos costumamos mais fazer nasal, mas eles também fazem por aqui. É um, né? Eu não sei bem como eles fazem, mas esse seria o som perfeito. Mas pronto, se não consegues, não faz mal, também não é um crime, né?
Então é Fá, Fé, Fi, Fiu, Fó e Fó. Uhum. E tem duas formas. Bom, a maneira manuscrita é esta daqui, que eu vou fazer aqui a ver. Mais ou menos assim. Uhum. Mas se tu vês aqui bonito, direitinho, é a mesma coisa. É a mesma ideia. E maiúsculo é mais formal. É tipo assim, maiúsculo. Assim. Mais ou menos um I com uma barriguinha. Esse é o Fi. Fá, Fé, Fi, Fiu, Fó e Fó. O Ri, este é importante. Parece um X, daí vem o X, não é? Mas este é como se fosse totalmente o som raspado do doble R, não é? Ri, que é Ha, He, He, Hiu. Ho e Ho. Ha, He, He, Hi, Hiu. Ho e Ho. Quando tu vejas isto na Bíblia, parece um X, se deve ler como se fosse raspado, dois R's, né? Ha, he, hi, hiu, ho e ho. Como o nome Cristo no manuscrito é Cristo. Cristo. De fato, tem este símbolo bem no princípio. Assim, olha. Uhum. Cristo. Uhum. Só que os romanos não conseguiam pronunciar bem este som, e então eles colocaram um C e um H, e daí nós já herdamos transformado. Mas na Bíblia está com este símbolo. Uhum. Não está com K ou capa, não? Não está com esse símbolo. Vou ver se encontro aqui, se não, em outra aula veremos. Quando falem o nome Cristo, mostrarei. Uhum. Olha, Senhor é aqui. Outro dia veremos. Olha, Senhor. Pois. Outro dia vamos ver um versículo onde aparece o nome Cristo, não é? Que escrito no manuscrito, então é com este símbolo. Hi. Ha, he, hi, hiu, ho e ho. O nome do Senhor Cristo. Finalmente, a última consoante, e já com isso acabamos. Sí, para quem já tem visto o símbolo dos psicólogos, utilizam este símbolo. Não é que eles criaram, é o símbolo do alfabeto grego, que chama-se Psi. Este daqui, Psi. Que minúsculo é mais ou menos assim, onde a linha do caderno está aqui. E maiúsculo é assim, onde a linha do caderno está aqui. Ou seja, aqui está mais ou menos no meio de duas linhas e aqui está em cima. E se lê psa, psa, pse, pse, psi, psiu, pso e pso. Uhum. E pronto. É isso, graças a Deus terminamos o alfabeto. Também já faltava pouco. Gloria a Dios. Graças a Deus. A mesma, se um dia entra mais algum membro novo no grupo, reveremos um bocadinho do alfabeto. Para quem tem dúvidas, porque isso é normal, podem me escrever no privado, no WhatsApp, ou também no meio da aula, eu não me incomodo. Podem perguntar, podem dizer, olha, como se lê isso? Olha, eu já esqueci como é esta letra, ou assim. E vemos, não se preocupe. A quem gosta de fazer exercícios no caderno, me envia uma foto para eu ver se está tudo certo, também podem fazer. Muito bem. É isso. Vou parar aqui de gravar. Nos vemos para